Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria tê-los com a gente e hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque este saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas, supondo que sejais uma dessas sumidades inteligentes deste globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que ele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, e até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servirem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, 1862. E para o esclarecimento da leitura, contamos aqui com a presença dos nossos amigos e facilitadores, Kelly Nascimento e Adriano Passos. Um bom estudo a todos. Uma boa noite a todos, com grande gratidão e ciente do dever a nós confiado, que estamos aqui hoje, eu e Kelly, para promover mais um estudo do Evangelho. Peço sempre à espiritualidade, aos nossos mentores espirituais, que nos ajude, nos intua, né, nos instrua, né, para poder fazer a melhor leitura e o melhor a falar e a escutar. Obrigado. Kelly. Uma boa noite a todos. Com grande satisfação que estamos aqui, né, para mais um estudo. E é sempre muito bom, muito gratificante. Agradeço à casa pelo convite, ao Adriano, que está aqui para estudar, para tentar entender junto com a gente o que a missão, né, a lição de hoje.
que é a número 13 aqui do capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item, né, que é o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra, é um puxão de orelha mesmo para a gente, né? E eu lembrei muito da parte onde a gente estuda na doutrina espírita as duas inteligências, né? A gente tem a inteligência moral e a inteligência intelectual. A inteligência intelectual, ela é mais fácil de se adquirir, né? Eu pego esse livro aqui, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu começo a estudar e começo a entendê-lo. Mas daí a fazer, né, o que está escrito aqui, aí já é outra história. Aí que vai entrar a parte moral, que independe, muitas vezes, do estudo, né? Uma coisa está ligada à outra, mas nem sempre essas duas coisas andam juntas. Então, o que ele fala aqui na leitura, eu falo que é um puxão de orelha, porque, às vezes, o nosso orgulho e o nosso ego, ele nos exalta muito, né? Não só falando aqui em relação ao saber a parte teórica da doutrina espírita, ou saber a parte teórica de qualquer outra religião ou qualquer outra doutrina. Mas em todos os aspectos da vida da gente, né, muitas vezes nós nos exaltamos, a gente acha que a gente está melhor, o nosso ego ele é muito fácil de ser exaltado, né? Então, ele fala aqui que mesmo, até mesmo em todas as doutrinas, até mesmo na doutrina espírita, existe, vamos nos incluir, né, Luciano, Adriano? Todos nós, às vezes, nós desviamos um pouco daquilo que é a parte verdadeira, né? Então, às vezes, assim, a gente sabe que em toda parte, vamos olhar assim, a parte que é das religiões, né? Dentro das religiões tem as divergências, existem as divergências. A gente que trabalha dentro, a gente vê isso mais claramente, né? Então, é um ponto bem interessante, porque às vezes a gente já viu muitas pessoas às vezes se dedicar a fazer um trabalho, não só aqui na doutrina espírita, né, gente? Eu estou generalizando assim todas as partes. Se dedica a fazer um trabalho, né? E daí, como o ego, o orgulho muito grande, diverge, né, de certas ideias de pessoas que estão ali dentro, que todos nós somos humanos, né? Prefere abandonar o trabalho. Só que nós não estamos trabalhando para ninguém aqui da Terra. Nós estamos trabalhando para Ele, né? É para Jesus, é para Deus que a gente está trabalhando. Nós estamos fazendo para o Pai. Enquanto nós tivermos essa ideia de que a gente está fazendo aqui e que a gente tem que ter a volta, né, independente do que for, às vezes até ajudar uma pessoa, aí a gente ajuda e fala assim, não vou ajudar mais não, porque nem agradeceu, né? Nem fez conta. Mas você está fazendo para quem? Você está fazendo para o outro, ou você está fazendo para Deus, ou é para você? Né? A gente esquece que nós estamos fazendo para nós mesmos. Esse trabalho é muito importante, né? Então, ele ressalta aqui, principalmente, a questão do nosso ego, né? A pessoa começa a estudar ou começa a achar que sabe demais e simplesmente perde direcionamento, né? Porque o caminho era exatamente o contrário. A missão é exatamente o contrário. Nós trabalhamos em dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Até pouco tempo atrás, por volta de 1500, o homem achava que a Terra era o centro do sistema solar. Ou seja, coisas que nós vemos, é um pouco difícil, mas tem telescópios, essas coisas todas, mas até 1500, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, na época que o Brasil estava sendo descoberto, o homem achava que a Terra era o centro do sistema solar. Hoje isso parece que para a gente é piada, né? Uma coisa dessa. Até que veio o Nicolau Copérnico e colocou, falou assim, não, é o Sol que é o centro do sistema solar.
Isso eu falei agora para poder demonstrar o tanto que nós somos ainda atrasados, né? A nossa inteligência ainda falha com coisas que podemos ver, né? O sol nós vemos ele todo dia, a terra nós estamos em cima dela. Agora imagina no lado espiritual. Como utilizar a inteligência do lado espiritual? Eu fiz uma pesquisa, não vai dar para poder pegar e colocar a pouquinha coisa que eu dei conta de olhar, né? De estudar, até comentei com a Kelly, dentro do livro dos Espíritos, do Evangelho, segundo o Espiritismo, dentro da Gênesis, para poder ver essa inteligência, onde que ela está sendo aplicada, o que estamos fazendo com ela, né? E, nesse sentido, eu peguei e fiz uma pergunta para mim: como estão as leis de Deus? É uma verdade absoluta, né? Deus é todo poder, toda inteligência, né? Toda sabedoria, é todo tudo. Não erra nunca. Quem erra somos nós. E com isso, eu fui lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Está lá. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas, Jesus, que foi o espírito mais evoluído que veio até nós, encarnado, né? Temos vários espíritos evoluídos que nos rodeiam no espaço, né? Espírito, né? Como espírito, mas encarnado foi Jesus. Tivemos vários outros, né? Expoentes aí, mas Jesus deixou o exemplo de vida dele, que é o Evangelho. E o Evangelho é imutável. As mudanças que ocorreram no Evangelho foi exatamente em razão do mau uso da nossa inteligência. Nós fizemos adaptações para poder nos beneficiar, né? Utilizamos a nossa inteligência para poder pegar e fugir de alguns conceitos, alguns deveres, algumas obrigações, responsabilidades, que está lá no Evangelho. Chegamos a mudar não só o entendimento, mas também o que, em palavras, né, deturpando um pouco a obra. E dentro desse contexto, vendo, Jesus já sabendo que ia acontecer tudo isso, ele prometeu o Consolador prometido, que viria para nos acompanhar nas nossas existências, né? E acompanhando a humanidade. Esse Consolador veio ensinar a interpretar exatamente a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo, que é a doutrina espírita. Então, a inteligência espiritual veio ao nosso encontro, né, através da inteligência nossa física e espiritual, para poder colocar e esclarecer os ditames, né, as leis naturais de Deus. Se a gente não fugir daquilo ali, das leis, nós vamos ter a felicidade. Nós temos a inteligência e a sabedoria, até mesmo para poder pegar e reconhecer um falso profeta, reconhecer um erro nosso, reconhecer e ajudar um irmão que está em dificuldade. Dentro desse texto que foi lido agora, né, a evolução, a gente pegando a parte do Evangelho, né, que é evolução pura.
ele não é a evolução, ele é a total evolução de nós, para nós podermos seguir. A nossa verdade muda a todo momento, como fala aqui no texto que acabamos de ler. Não vos orgulheis, é logo no início do texto, não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites estreitos no mundo em que habitais. E já na questão 614 do Livro dos Espíritos, temos o seguinte questionamento de Kardec: que se deve entender por lei natural? Aí vem a resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. E na 615, vem mais uma perguntinha: a lei de Deus é eterna? Aí a resposta dos Espíritos: ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. E o mais magnífico de tudo isso vem agora na 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. E Kardec ainda vai lá e insiste ainda: posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? E os Espíritos respondem: ele a esquecera e menosprezara, Deus quis que lhe fosse lembrada. Nesse ponto, nós esquecemos a lei de Deus, a lei natural, e menosprezamos. Eu concordo com menosprezar, mas esquecer não. Nós utilizamos a inteligência para poder burlar a lei de Deus e nos beneficiar. Hoje nós temos informações a todo momento, temos conhecimentos, né? Sabemos discernir o que é certo e o que é errado, e esse discernir o que é certo e errado faz parte da lei de Deus e está na nossa consciência. E nós usamos a nossa inteligência para burlar essa inteligência. E essa leitura, né, ela é bem interessante, porque ele faz vários questionamentos aqui para a gente em relação a esse mérito, às vezes, que a gente tem, essa facilidade, às vezes, do próprio estudo mesmo, né? Então, ele fala aqui que não é mérito algum nosso, porque nós temos, às vezes, a facilidade para chegar até isso. E é interessante essa diferença, né, de falar um pouquinho mais sobre essa diferença das inteligências, porque, na verdade, primeiro que a gente sabe que a gente já chega com uma bagagem de lá para cá, né? Não foi a primeira, não vai ser a última que a gente está aqui. Então, nós já trazemos dentro, nós já viemos, a gente já chega aqui com uma bagagem. E, através disso, a gente vai desenvolvendo e tentando evoluir mais e aumentar mais essa questão da inteligência. Agora, tudo vai muito também pela questão do nosso livre-arbítrio, né? Na doutrina espírita, a gente fala quase que impossível a gente fazer um estudo sem falar do livre-arbítrio, né? Que é uma das principais palavras-chave assim, do espiritismo, é a questão do livre-arbítrio. Que a gente sabe que a gente pode fazer de tudo, mas existe a lei da ação e reação que vai te trazer de volta aquilo que você está fazendo, né? Então, através dessas escolhas, é que nós vamos caminhando, que a gente vai evoluindo e tudo mais. Então, ele diz aqui que não é mérito algum, às vezes, a gente receber essa questão da inteligência, né? E, muitas vezes, até a questão mesmo assim, de dentro da doutrina espírita, né? Eu lembrei também da parte, por exemplo, aonde é a questão mediúnica. É aonde, às vezes, também o ego se exalta muito.
por ser um médium importante, por ser um médium que vai estar sendo visto, né? Isso acontece muito dentro da doutrina espírita. Então, é uma coisa assim que também não foi dito aqui, né? Não foi citado aqui, mas que eu lembrei. Que, além da questão da inteligência, essa questão da mediunidade, né? E que é exatamente o contrário. Porque a questão da mediunidade nem é um mérito e nem é um castigo. A gente sabe que aquilo não vem por acaso, né? É para ser feito, para ser desenvolvido e para ser levado para o lado do bem. Esse é o propósito. Mas nem sempre funciona dessa forma, né? Então, a gente vê que o nosso ego ainda aqui, né? Ele ainda é muito exaltado pela questão aqui da parte, às vezes, nós sermos ainda muito pegados ainda à parte material, pegados ainda nos olhos, né? Nos olhos da terra, o que você está vendo. A gente tem uma dificuldade de ver o outro além daquele corpo que eu estou vendo ali, do que está falando, né? A gente tem essa dificuldade, às vezes, de enxergar o outro realmente mais além do que aquilo que a gente está vendo. E uma parte interessante é essa questão da diferenciação de uma inteligência e de outra. Eu vejo assim um exemplo maior quando a gente, às vezes, senta, né, para conversar com uma pessoa e aí, através da conversa, né, no final, você pergunta, mas e aí, você fez até que série, né? Aí a pessoa fala assim, fiz até 4º ano de idade, que era antigamente. E você olha para a pessoa e fala, puxa vida, mas aonde que arrumou tanta sabedoria? Essa é a sabedoria moral. Retirando a parte da bagagem que eu já tinha falado, né? Porque a bagagem espiritual, aquele ser ali que estudou até quarta série, ele pode estar muito mais à frente do que o outro que fez uma faculdade, que fez um mestrado né? E por aí vai. Então, além dessa parte da bagagem, né, esse lado que é realmente o desenvolvimento da moral, né, que é muito bacana, que hoje a gente às vezes se perde nesse ponto. A parte intelectual sendo mais fácil, a moral vai ficando um pouco pendente, ela vai ficando para trás. E isso nos prejudica. É como se fosse as 2 asas de um pássaro, né? Se ela não tiver nivelada, não tiver do mesmo tamanho, no mesmo nível ali, ele não consegue ter um voo bacana. E nós também somos assim. Apesar de sabermos que nós ainda estamos engatinhando ainda em relação à evolução. E isso é natural nosso, né? Ter essa diferença da moral com a intelectual. Mas são tudo opção. A gente vê aí várias pessoas inteligentes, que você vê, mas que você vai ver a parte moral pouco desenvolvida. E aí usa essa inteligência, às vezes, para estar fazendo o mal do outro, né? Ô Kelly, aproveitando esse seu raciocínio, eu vou pular umas páginas aqui e pegar um pedacinho do que eu estudei aqui para poder falar. Vou só adiantar uma das partes. Suponhamos um espírito dotado do dom da inteligência, né? Encarnado. E que em seu projeto encarnatório ele deveria conduzir uma nação, levar o seu povo à prosperidade, tanto a sociedade inteira, né? Uma mais justa, visando a prosperidade, não só financeira, mas alimentar, conhecimento, né? Estudo, educação. Ou seja, provocar uma evolução no meio que ele foi inserido. Acontece que esse espírito encarnado se desvencilhou de seus compromissos assumidos lá no projeto encarnatório, né? Antes de encarnar, nós fazemos aquele projeto, ele veio pronto para aquilo ali, mas a gente vem só com as intuições, mas ele perdeu isso aí.
Ele ficou com a intuição só da inteligência, de prosperar, né? E foi utilizando esse conhecimento dele para poder conseguir ganhar poder, para poder conseguir ganhar riqueza, lícita e ilícita. Conseguiu chegar no ápice do poder e dentro desse sistema ele prejudicou uma nação inteira, vários e vários indivíduos. Ou seja, assumiu um débito espiritual tremendo. Ele estava para poder ser uma pessoa que ia evoluir uma sociedade e, de certa forma, ele até evoluiu. Ele mostrou muitas coisas que não devem serem feitas. Isso não é alusão a nenhum político brasileiro. Mas o plano dele, encarnatório, né? O tempo dele encarnado expirou. Lá na hora que foi fazer a contabilidade na vida espiritual, ele viu o tanto que errou. Usou a inteligência só para ele, só para os bens materiais, né? Para passar as pessoas para trás e por aí vai. É o mal da humanidade, né? Essa materialidade, que a mosquinha da materialidade mordeu ele e ele esqueceu de tomar a vacina. Bom, o que ele vai fazer agora? Que tem que voltar, tem que fazer alguma coisa para poder se redimir. Normalmente nós temos a lei da ação e reação, que é a mais conhecida, é a mais utilizada para poder resolver essa situação. Ou seja, o que ele fez de errado, ele vai sofrer de errado. Mas essa não é a que Deus mais gosta. Ele não gosta mais nem dessa, não. Ou seja, sofrer o que as outras pessoas fez as outras pessoas sofrerem. A lei ação e reação, causa e efeito, né? Deus gosta da outra lei. Tem várias, né? Mas ele gosta da outra, que é a transmigração. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 1009. A transmigração e também a graduação das penas. Ou seja, a graduação das penas, ele vai vir e vai, em uma encarnação sofre um pouquinho, em outra encarnação sofre um pouquinho, e assim vai. É o que acontece com a maioria de nós. Mas como ele fez muita coisa, tinha muita coisa para poder resgatar, aí Deus, a espiritualidade, que eu acho, no meu entendimento, é a que mais gosta, é a transmigração. Ou seja, ele vai pagar o mal que ele fez com o bem. Sabe aquela história da dor? No amor ou na dor? Essa transmigração, ela acontece com o amor. Vai pagar o que ele fez de errado com amor. Aí, essa pessoa, ela vai vir como um grande cientista, um médium, né? Trabalhando, ajudando muitas e muitas pessoas. Então, o médium, seja em qualquer denominação religiosa, ele não tem que ser exaltado o que ele está fazendo nessa encarnação. Lógico, temos várias exceções, né? Temos Chico Xavier, Divaldo Franco, por aí vai, mas o médium não tem que se exaltar, não. Ele está simplesmente resgatando os próprios erros. Igual todos nós aqui estamos. Eu aproveitei esse exemplo da Kelly para poder falar isso, sobre essa transmigração, dando esse exemplo de um homem público, né? Mas vamos olhar um cientista. Um cientista, mesmo ele sendo agnóstico, mesmo ele sendo ateu, ele vem com uma inteligência para poder pegar e dar saltos para a humanidade. Ele também é intuído, através dos espíritos, a descobrir uma vacina, a um tratamento de saúde. Ele tem a comunicação espiritual, apesar de não saber disso, muito maior até do que o próprio médium.
Então, ele também não pode se envaidecer com essa dádiva de Deus que deu para ele, que é a inteligência. Todos nós passamos por várias experiências enquanto encarnamos, né, nas várias existências. Ora vivemos cientistas, ora vivemos políticos, ora somos o povo. E toda hora somos o povo. Então, a inteligência que nos é dada, igualzinho conclama aqui no texto lido, é para ajudar as inteligências mais... não está nem nesse texto, não, é outro que eu li. Mas para ajudar as inteligências que estão mais atrasadas, para poder elevá-las, tirá-las de um sofrimento, apresentar o Evangelho de Cristo. Isso é inteligência. Kelly. Essa parte da questão do ou pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor ou pela dor, a gente vai ter que ir. É muito bacana, porque, na verdade, colocando também o nosso livre-arbítrio aí no meio disso também, né? Pelo nosso estágio evolutivo aqui ainda, nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então, pelo nosso estágio evolutivo aqui ainda, a gente vai mais pela dor mesmo, né, Adriano? Mas nós poderíamos, sim, ir pelo amor. É a lei de Talhão, né? A gente vai mais pela dor mesmo. Então, mas assim, é lógico que a espiritualidade e a divindade acharia melhor, sim, a gente ir pela dor. E nos incentiva ainda, pelo amor. E nos incentiva a fazer isso, né? Nos incentiva a fazer isso, só que nós, muitas vezes, ignoramos. Então, às vezes, quando a gente está lá sofrendo, às vezes com até uma doença mesmo do corpo, né? Uma doença do corpo material mesmo em cima de uma cama, nós reclamamos, nós falamos, mas se a gente entendesse um pouco mais o lado espiritual, nós iríamos perceber que talvez aquela ali foi a única forma que teve de fazer com que a gente parasse. Vocês já repararam, às vezes a gente está numa correria tão doida, né? E essa pandemia que aconteceu com a gente agora foi prova disso, né? Nós estávamos num estágio de correria, de loucura mesmo, e que se não desse chega para lá, né? Um freio na gente, aonde será que nós iríamos parar? Com tanta loucura, tanta correria, tanta ambição e em busca da minha felicidade, que a minha felicidade, às vezes, é passar a perna no outro e estar na frente, né? Então, a gente vê por aí que, às vezes, nós somos obrigados mesmo a parar, mas a espiritualidade, ela tenta de tudo para nos mostrar uma forma mais tranquila, só que nós, parece que em certos tempos, né, nós vamos perdendo um pouco essa sensibilidade, até mesmo a questão do sentir mesmo, né? A gente fala assim, estou com uma sensação assim, assado, a gente vai perdendo isso. Então, muitas vezes, né, o nosso mentor espiritual está ali pelejando com a gente para nos mostrar o que a gente está fazendo não está bacana, não está legal, falta pouco sacudir a gente, né? Falar, está errado. Tenta ir pelo outro caminho, que se não for através de uma Covid-19, se não for através de uma doença que vai te colocar na cama, você não para. Então, isso é difícil da gente entender, né? Então, quando chega essa doença, quando chega essa coisa que às vezes nos barra, que a gente faz um monte de programação, né? Final de ano, então, é uma beleza para fazer metas, né? Agora, final de dezembro, a gente já começa. O ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, vai acontecer assim, final do ano, e aí no meio do ano já consegui isso, já consegui aquilo. Pobre de nós, que não sabemos que não é nós que fazemos o plano. Né? Nós achamos que fazemos, mas nós fazemos nada. O plano é da espiritualidade, é a divindade que faz para a gente. Né? Esses dias eu vi um comentário do ano, né? O ano foi janeiro, fevereiro, pandemia e dezembro.
Ou seja, a gente não esquece o dezembro. Dezembro é sempre época, de uma forma ou de outra, para poder renovar, para poder colocar novos caminhos no novo ano que vai chegar. O problema é cumprir, né? Muito difícil cumprir. E agora há pouco eu falei sobre as inteligências retardatárias, né? Eu achei que foi nesse texto mesmo. É muita coisa que a gente lê, a gente mistura de vez em quando. Mas, eu fiz aqui algumas indagações a respeito desse texto, que é o seguinte: a nossa consciência sempre pergunta: o que eu acho se fizerem isso comigo? Vamos supor que nós fizemos alguma coisa com alguém, magoamos aquela pessoa, atrapalhamos ela, passamos ela para trás. O que a gente vai achar disso? Vai achar isso bom? Se fosse comigo, como é que ia ser? Né? Essas palavras que acabei de dizer, no amor e no ódio, né? É igual a Kelly falou, o amor é muito mais fácil do que o ódio. E isso não quer dizer que, por exemplo, a pessoa que está passando aqui por dificuldades, ela tenha escolhido o ódio. Muitas vezes nós temos o amor na própria dificuldade. Então, o sofrimento, né, ele nos ensina várias coisas. Ai de nós se não fosse o sofrimento, se tudo fosse calmaria. Nós não estaríamos aqui hoje com os conhecimentos que nós já adquirimos, ainda estaríamos achando, com o nosso egocentrismo, colocando a Terra ainda no meio do sistema solar. Então, todos esses cair, igual a Kelly falou, cair e levantar, isso foi na oração, né? Na oração anterior. Mas esse cair e levantar é que nos ensina não só a levantar, mas ensina a não cair de novo. Começamos a criar força para não cair. Na parte do Evangelho que nós limos agora, né, há pouco, tem esse pedacinho: se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver, a vosso turno, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Aí, vamos perguntar: o que eu, Adriano, está fazendo para isso? Eu estou ajudando? Ou estou utilizando a minha inteligência para poder passar por cima das outras pessoas? Nós estamos fazendo chegar, conduzindo-as a Deus, ou estamos utilizando dessa inteligência retardatária, aproveitando de forma, no trabalho mal pago, né, humilhando as pessoas? O que a gente está fazendo? O que nós temos feito para a humanidade com a inteligência que temos? Estamos utilizando sempre para o bem? Eu sou capaz de afirmar que não. Utilizamos ela para o bem. Nós desenvolvemos várias tecnologias, lógico, igual eu falei antes, isso tudo com inspirações do mundo espiritual, de Deus. Mas nem sempre tudo que a gente atua com nossa inteligência é para o bem. Se fôssemos, igualzinho fala o texto aqui, se fôssemos utilizar a inteligência que temos em prol nosso e da humanidade, o mundo espiritual teria menos problemas para poder resolver. E ainda tem uma questão, né, que a gente observa também, é o seguinte: quanto mais nós vamos entendendo e sabendo, entre aspas, né, sabendo das coisas,
Mas a nossa responsabilidade também vai aumentando diante disso. Se você sabe e erra, é diferente de quando você erra sem saber. Mas nós sabemos disso. E muitas vezes, antes de querer saber e aprofundar, nós já barramos o negócio. Porque a gente sabe que lá na frente, se eu sei e vou errar, eu vou ter que pagar, entre aspas, né, gente? Essa palavra pagar é muito forte, né? Mas só para a gente entender. Resgatar. Resgatar. Eu sei que lá na frente o resgate vai ser maior. Vai ser maior por quê? Porque eu tinha consciência. Eu sabia daquilo. Então, nós já temos uma tendência, às vezes, de ficar paradinho no mesmo lugar. Né? A doutrina espírita é prova disso. Porque, para você realmente entender o que está escrito, né, entender de verdade, né, que seja aquele entender que você entende aqui, né, no cérebro, e depois ele desce aqui para o coração. Essa é a parte principal. O conhecimento, ele vem, né, através da sua inteligência, e daqui mistura com o de cá, que é o sentimento. Ele vai mesclar os dois. Então, o que acontece? A gente sabendo, às vezes, disso, a gente já burla o negócio no meio do caminho, já bloqueia, e ainda a gente traz conosco um monte de justificativa para a gente não estar fazendo tal coisa. Né? Então, eu já contei uma história aqui de um amigo antigo que eu tinha, que ele era um médium. Né? Então, conversando com ele, só que ele não praticava. E isso são opções, né, gente? Não estou julgando, não. É só um caso clínico, como se diz, né? Um caso clínico. E daí, ele não queria desenvolver. Opção também de cada um, desenvolver ou não. Nossa, você é médio, você tem que desenvolver. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Se optou por não, é não e pronto. Né? Até chegar o momento em que ele vai aceitar e entender um pouco e saber que vai ser melhor, né? Para a passagem dele aqui. Mas até então, no entanto, ele já sabia da sua aptidão, que tem gente que nem sabe, né? É um médio e nem está sabendo que é. Ainda tem isso também, mas ele sabia. É o cientista. Pois é. E aí a gente conversando e tal, eu falei, nossa, mas daí você não vai estudar, né? Assim, desenvolver e evoluir isso daí, né? Porque já estava até fazendo mal para ele. Ele falou, não. Aí eu falei, tá, mas por quê, né? Não. Por quê? Por 2 motivos. Tenho 2 vícios. Cigarro e bebida. Se eu começar a desenvolver a mediunidade, eu tenho certeza que eu vou ter que parar com os 2 vícios. E, no momento, eu não estou preparado para isso. Então, quer dizer, foi errado? Foi escolha dele. Né? O negócio, o dom que seja, ou a missão, o que a gente queira chamar, era dele. Veio por quê? Não veio à toa também, não. Né? Não veio à toa. Ele tinha, o ideal seria que ele desenvolvesse para saber, né, o que ele poderia fazer nessa área e como que ele poderia ajudar. Não quis, tudo bem. Mas, daí um certo tempo, a gente vê que, às vezes, não tem nem muita saída mais. Né? A pessoa vai vivendo tão mal que ela acaba tendo que abrir mão, sim, desses prazeres nossos aqui. Então, tem isso também. Né? Essa questão, às vezes, da gente querer ficar quietinho, porque a gente sabe que se eu começar a estudar demais, se eu começar a entender muito, se eu começar a ajudar, se eu começar, a responsabilidade vai aumentar. E vai mesmo. Então, já teve pessoas que chegou perto de mim e falou assim, eu conheço a doutrina espírita. Eu, nossa, que bom, né? Porque, para mim, falar sobre doutrina espírita eu estou no céu, né? Aí, eu conheço a doutrina espírita, tá. Mas e aí? Não, aí eu voltei para o catolicismo, né? Tem casos assim também, tá. Opção também, livre-arbítrio também. Mas por quê? Porque eu achei a doutrina espírita mais difícil. Mas mais difícil em que sentido? Responsabilidade. Responsabilidade, porque coloca todo o peso nas nossas costas de tudo que nós fizermos errado. É aquele resgate que tem que fazer. Você pode fazer o resgate na caminhonetinha,
numa carreta, num bitrem ou então numa locomotiva, né? A critério. Agora, quem vai arrastar a locomotiva, quem vai arrastar o bitrem, a carreta ou até mesmo a carroça, somos nós. E aí eu faço minha escolha, né? Porque ou eu escolho, às vezes, colocar a minha salvação na mão de Deus, né? Ele que vai me salvar, né? Independente do que eu tenha feito. E isso não é usar inteligência. Não é usar. Mas ou eu coloco nessa salvação na mão dele, ou eu regaço as mangas e falo comigo mesmo, né? Que a salvação ela é minha. É eu que promovo a minha verdadeira salvação. É a minha consciência. É eu deitar no meu travesseiro à noite e dormir uma noite boa de sono com a consciência tranquila, né? Então, a gente sabe que nem essa palavra é difícil, não é que é difícil, mas quando eu passo a entender mais, eu sei das partes aonde tem uma abnegação também, né? Um deixar de lado, às vezes, uns prazeres que, às vezes, passa a não fazer sentido mais depois. Mas isso, quando a gente passa a entender, é muito bom, né? Porque, na verdade, aquilo que eu estava agarrado aqui, com medo de evoluir, de ir para frente e aprender, e minha responsabilidade aumentar, daí um certo tempo não faz sentido mais. Aquilo que eu me agarrei, né? Eu vou perder o cigarro, eu vou perder a bebida, eu vou perder minhas festas. Quando eu começo a caminhar, dali para frente é natural, já não está fazendo muito sentido mais eu ter aquilo. Está utilizando a própria torpeza, né? Que é falado, não é assim? Isso mesmo. Utilizando a torpeza. É isso mesmo. Em proveito próprio. Gente, então, com esse estudo nosso de hoje, pelo menos a minha parte, né? Estou aqui encerrando o nosso estudo. E é sempre muito bom esse bate-papo. É sempre muito gostoso falar da doutrina espírita. Espero que vocês aproveitem bastante. Não estamos podendo ficar frequentando as casas espíritas, mas temos aí vários vídeos, né, que podem ajudar muito. Se conectam com essa energia boa, tiram proveito, estudem e cuidem do lado espiritual, né, da sua espiritualidade, porque é o que mais estamos precisando de fazer no momento, né? A doença maior que estamos enfrentando no momento é realmente a do espírito, né? Estamos com os espíritos aí adoecidos. Então, além do nosso corpo, de cuidar do nosso corpo, que a gente já está careca de saber o que tem que fazer, cuidar da nossa alma. Vamos cuidar da nossa alma, vamos alimentar o nosso espírito para a gente conseguir viver melhor, viver mais calmos e felizes, aceitando, né, as situações que nos chegam, que a gente sabe que não é à toa, né? Então, gratidão a todos, muito obrigada, Adriano, e até uma próxima oportunidade. Meu encerramento aqui, eu vou ler uma mensagem, mas antes eu quero falar uma resposta que Paulo deu na questão 1009. Vou ler só um pedacinho da resposta. Acredito, não é que a pergunta seja indispensável, mas eu vou ler só ela. Paulo falou o seguinte: gravitar para a unidade divina, tal é o destino da humanidade. Para alcançá-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Eu tenho sempre mensagens que eu gosto de ler no final dos estudos. Elas me aparecem e normalmente vêm sem autor ou autor desconhecido, mas elas me provocam um grande impacto. E essa aqui, sem dúvida, me colocou espelho e vi alguém que realmente merecia grande apreço. E escutei o som da alma e percebi que tinha muito a ser feito. O meu eu gritava, tinha uma necessidade enorme de mudança,
de reconhecimento. O infinito em mim precisava voar para, enfim, acreditar que minha essência é bonita e não posso me perder por tão pouco. A minha paz tem valor inestimável e eu, que nasci para ser livre, não posso me prender ao que me sufoca. Vivo para fazer a diferença, ser inspiração aos que têm dúvida. Sou mensageiro e a minha mensagem é o amor. Muito obrigado. Gratidão sempre.